Certo. Então tá, gente, eu quero só, antes de começar, eu só quero apresentar para vocês o que foi a dimensão desse webinar. Acho que foi muito importante a conscientização de todos desse problema, né? Acho que isso aí, acho que até então eu desconhecia, por isso que acho que é importante ressaltar aqui a importância dessa questão levantada há tão longo tempo pelos americanos e recentemente tive a oportunidade de trabalhar nessa linha que foi publicada no jornal do Chase. E, basicamente, você vê aqui todos os grupos que foram envolvidos nesse webinar. Foram 1.500 inscritos, 1.400, quase 1.500 inscritos nesse webinar. Não somente o Waze, você vê aqui, na verdade, ficou envolvido, mas há várias outras sociedades de ultrassonografia, o American Registry for Diagnostic Medical Sonography. Você vê que essa bolinha aqui é a Society of Diagnostic Medical Sonography. Esse aqui é o Register. A Joint Committee aqui também, of Diagnostic Medical Sonography. Tem várias associações. Aqui ao lado direito, essa acreditação da comissão de acreditação. O lado direito aqui é a Society for Vascular Ultrasound. Então, são vários comitês, acho que vários grupos, né? Isso aqui não estava nesse slide, não. Estou só apresentando para vocês, até então, porque acho que talvez muita gente não desconhece esse problema, essa questão. É uma questão que está muito bem trabalhada já há muitos anos nos Estados Unidos. Vocês vão saber por quê. Eu copiei também, isso aqui não é nem o começo da minha aula, só para vocês entenderem o que é ergonomics. Às vezes eu falar muito ergonomics. E, na verdade, esse estudo que já corre há muito tempo, né? Acho que o estudo dos fatores humanos afetando o trabalhador. Observing how people interact of the environment, como é que eles interagem com o meio ambiente, que eles trabalham, e adaptando esse trabalho ao ambiente de trabalho ao trabalhador, as habilidades dele e as suas limitações. For ultrasound practitioners, para os caras que praticam ultrassom e tantos médicos ou sonographers nos Estados Unidos, isso envolve a prática de trabalho, as posições adotadas durante você fala o scan, né? Quando a gente faz a imagem, eles vão falar scan, quando você vai escanear a imagem, botar ultrassom e fazer. Então, ele tenta reduzir, se você acompanhar aqui, reduzir os riscos de lesão, injury, né? Para cada operador e para cada tipo de exame. Então, isso aí começou há muito tempo, acho que em 80 mesmo, vocês vão ver ao longo da nossa conversa, que eles têm uma comissão só para isso, que fiscaliza, que chama OSHA, nem sei a abreviação, Society Health Administration, alguma coisa, que só para acompanhar isso. Se você for ver aqui, tem uma frase muito famosa, if a movable couch is not available, it were to be advisable to submit in a business case. And quote, esse Baker aqui, essa quote que ela escreveu, né? Que ela sugere que é melhor, mais efetivo, essa Baker, é mais efetivo comprar um sofá do que você pagar, castar, né, com o sofá, todos os efeitos da mesa de exame, do que você pagar aqui riscos para esses compensation claims, esses processos, né, e todos esses custos relacionados ao impacto que se causa ao cara que faz o exame. A gente, no nosso caso aqui, é o médico. E essa Baker, nada mais que eu acho que é a pessoa mais importante dessa área. E ela, se vocês entenderem um pouco mais da dimensão dessa, eu acho que foi legal, eu a convidei para participar da aula e ela participou da nossa aula. Ela foi, hoje ela é presidente da Southern Agronomics, ela é uma sonógrafa que participou da aula também. Ela está um pouco diferente dessa foto, ela já está com uns 80, 85, uma pessoa muito gentil e muito humilde. Pra vocês entenderem tanto que ela é, eu também não conheci, assim, eu estava lendo os papers, né? Isso aqui é um pouco dela. Ela nasceu na Inglaterra, foi educada lá, em 65 ela veio para os Estados Unidos, e ao convite do Stanford Medical Center, e ela abriu um departamento de ultrassom lá. Ela tem 59 anos de experiência na sonografia, né, no ultrassom, com 30 deles só em educação. Ela foi cofundadora e a primeira presidente da Sociedade Médica de Sonografia, né, de ultrassom. A sonografia envolve todos os ultrassons, né, nos Estados Unidos, 70 a 71. E ela fundou e também foi a primeira chair
desse American Registry Diagnostic Medical Sonography, também lá nos Estados Unidos. Ela foi o chair of this joint review, todos aqueles grupos de alliance, como eu mostrei para vocês, ela foi presidente. Ela é uma pessoa foi muito importante nessa carreira de ultrassom. Ela, olha, recentemente ela foi presidente também de novo da Sociedade Médica de 97 e 99, especializou em 95 nesse impacto. Esse WRMSD é o Work Related Muscular Disorder, que é a aula que eu vou apresentar. Ela fez testemunha, né, do OSHA, que é esse órgão que administra tudo aí, esses riscos, na administração de Clinton, do Bush. Ela foi, assim, várias premiações, aqui embaixo, E Award, em 2003, foi presidente desse Saudi Ergonomics. Ela acabou aposentando em 2004, mas ela está envolvida em vários projetos, em vários projetos na sonografia. E vários papers da aula internacional, no United States, Canada, Austrália, United Kingdom, China. Então, assim, ela é um top, e ela foi muito humilde comigo, assim, aceitou topar, e essa aula foi em conjunto minha com ela. Eu estou apresentando para vocês o que é esse problema. E esse é o tópico, né, que é Characteristics and Consequences of Work-Related Muscular Disorders Among Sonographers, a Look Back and a Path to Progress. Eu não tenho nenhum disclosure para essa aula. E antes de começar, gente, eu vou só falar para vocês que essa aula foi apresentada em inglês, então, assim, acaba que nem foi nada ensaiado, vamos só conversar não formalmente, mas informal, do que realmente eu acabei expondo para eles tudo ali desse problema. Às vezes eu vou tentar traduzir alguma coisinha, assim, vai ser nada muito, pratiquei muito aqui para o português, tá bom? Eu vou começar com umas questões, tá? Qual que é a prevalência desse Work-Related Muscular Disorders, que é essa lesão muscular, musculoesquelética relacionada ao trabalho, né? Nos sonógrafos. De 50%, o que vocês acham? 50%, 50% a 60%, 60% a 70%, de 70% a 80% ou 80% a 90%? Eu vou começar com essas pre-test questions e no final eu quero ver, geralmente tem um módulo que vocês votam, né? E aí eu vejo o quanto que vocês aprenderam ao longo da conversa. Vocês pensam aí e vê quanto que vocês acham que é o valor. E ao longo da conversa, da nossa aula, eu vou falar para vocês os índices das prevalências e vamos ver se vocês acertaram aí no final. E a segunda questão é quais são as causas mais comuns dos sites, as regiões mais comuns do corpo, né? Que são afetadas quando você faz o eco. O pescoço ou pulso, né? O neck and wrist, neck and back, pescoço e as costas, o shoulder, né, o ombro e as costas, o shoulder ou o pescoço, ou o shoulder e o pulso. Onde que vocês acham que é a região mais comum, os dois locais mais comuns afetados aí quando você faz o exame? E a terceira pergunta é, a research, né, a pesquisa já tem evidenciado que sugere que o shoulder é a região mais comum para os... eu já falei uma resposta do anterior, mais comum quando você faz o exame. E é recomendado que a abdução do arm, do braço, né, e o shoulder, que o ombro, o ângulo tem que ser menor que quanto? Vocês sabem? Vamos ver, de 10%, 20%, 30%, 40% ou 50%. Pensa aí, vou falar durante a conversa e vocês no final vão ver o que vocês absorveram. Então, o objetivo da minha aula são basicamente três. Fazer uma revisão da literatura desse Work-Related Muscular Disorders, a Look Back. Eu vou falar um overview do Work-Related Muscular Disorders, vamos definir, discutir a epidemiologia, discutir esse problema do ponto de vista epidemiológico, falar da clínica relevância, fisiopatologia, e entender, né, como eu disse para os americanos, understanding risk factors, fatores de risco. E o terceiro, a gente vai adressar o problema. O que a gente deve fazer, né? O caminho para o futuro. Então, por isso que a aula é o Look Back, que é o review da literature, e a Path to Progress. Basicamente, o passado, né? Eu aqui não estou nem um momento para questionar essas publicações. A gente tem, na verdade, muita publicação a respeito disso. Então, uma evidência muito robusta. Tem várias publicações que realmente mostrou como esse problema é robusto, existe, né, e é de fato muito importante. Novamente, não estou aqui para questionar, em nenhum momento eu vou apresentar um pouco do meu paper, acho que, na verdade, não estou, como eu disse para eles, não estou reinventando a roda aqui, pelo contrário, eu quero, na verdade, expor esses fatos e a gente, junto, né, vamos
criar algumas medidas, vamos tentar, na verdade, eu falei advocate, né, advogar ou join, juntar parcerias para tentar resolver tudo isso. O primeiro trabalho que foi feito desse ergonomics, que é injúria para você fazer exercício, foi feito por Craig em 85. Então, sei lá, nos Estados Unidos já está desde 1985. Ele relatou vários problemas, desde stress, problemas de visão, quem faz exame, nós temos problemas de visão, nós temos mais associado a infecção, alergia, podia ter colocado aqui COVID também, né? Muscle strain, dor muscular, até colocou another popular complaint, back injuries, frequently mentioned o problem, você vê que também é muito comum, long-term hazards, e você vê que até choque elétrico também foi relatado por ele. Eu acho que o mais importante é o summary que ele deu aqui, se você acompanhar, que muito dessas complicações são evitáveis. Então, é esse que é o ponto de hoje dessa aula, basicamente, a gente tentar adressar esse problema. Logo depois, em 97, que lá foi 85, teve esse estudo, né? Claro, tem vários outros, mas esse foi um importante estudo que ele detectou a prevalência dessa doença muscular relacionada aí ao realizar o ultrassom, né? O ultrassom, o eco. Novamente, a John Baker está aqui, a mesma mulher que falou na aula de hoje. Eles estudaram cerca de 1.000 sonógrafos, né? E que responderam o questionário. Essa 32 response rate, na verdade, que é a taxa de resposta deles, na verdade, foram mais que 1.000, né? Mandaram por tipo 5.000 e 32% desses 5.000 que vale a 1.000, mais ou menos isso, né? 20 a 30%, um terço de 1.000, então 3.000 sonógrafos, 1.000 responderam e viram, na verdade, que a prevalência, 84% desses sonógrafos tem dor para realizar exame. Interessante que você vê nessa figura aqui, aí aqui né, nessa figura, as atividades relacionadas que aqui agravam causam dor, né, que agravam com dor, e aqui embaixo é o score, mean aggravation score, 1, né, significa não, e 5 significa very pain, e você vai ver que as 3 atividades mais comuns nesse paper, especificamente, foram shoulder abduction, né, então abrir o ombro assim quando você faz o exame, a pressão que você aplica e a roda quando você gira, né, esse sustain, twisting que é girar, o pescoço ou o ombro, o pescoço e as costas, e é sustentável, né? Esses foram as causas mais comuns que causaram dor. Interessante que as consequências desse problema que você vê nesse gráfico aqui, o sonógrafo, ele tem dor na performance que atrapalha as performances work activities, também a dor atrapalha na performance das atividades domésticas de casa, home activities, e também a recreational, né, atividades de casa, né, recreação, né, e você vê como isso afeta. Por isso que em 2003 lá os americanos criaram um guideline, Industry Standards for the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders in Sonography. Eles criaram em 2003 justamente para tentar combater isso. E depois disso, houve uma redução significativa dessas incidências e prevalência. Tentaram, né? Não significativa, saber que não teve uma redução, mas teve uma consciência significativa de vários órgãos e tudo mais. Tanto que, hoje em dia, todos os ultrassons, os sistemas de ultrassom, se vocês não reparam, é tudo ajustável. Ajustável a mesa, o keyboard, onde você vai digitar a tecla, ou a screen, quando você vai olhar na tela do computador do seu ultrassom. Tudo por causa disso deles. Tudo é por causa dessa luta, né, que começou na década de 80, até antes, envolvendo com isso. Você vai ver que hoje em dia as cadeiras são todas ajustáveis, as mesas, tudo justamente pensando por causa desses guidelines, toda essa reviravolta que aconteceu. Mas mesmo desse esforço que foi feito, você vai ver que esse aqui é um trabalho. Novamente, a John Baker está aqui de novo, Kevin Evans, esse aqui é um fera, de Sean Rowe também na área. E foi um estudo que foi feito em 2009, foi publicado em 2009, mas foi em 2008. Eles estudaram 3.000 sonógrafos, 3.000 questionários que foi feito. Isso até hoje foi o maior registro que nós temos até hoje na literatura, e foi evidenciado que mesmo todos esses esforços, ainda a incidência foi 90%. Eu disse 84% no outro, 90%, então está ficando entre 80% e 90%. Você vai ver, eu vou falar mais um pouquinho essa prevalência aí. Mas mesmo assim foi alto. E interessante nesse paper é que a localização localização da dor, né, os locais mais comuns da dor que a pessoa sente quando vai fazer o exame é o ombro e o pescoço. E aqui nesse gráfico
voltando aqui para vocês verem que a incidência maior foi o ombro e o pescoço. E interessante nesse gráfico aqui, desse mesmo paper, um gráfico um pouco complexo, mas vale a pena acompanhar. Tem a figura aqui, acompanhe também pelos números aqui, as colunas. Na direita significa very aggravating e a esquerda not aggravating. E muito agravante, né? Essa pain, na verdade, é a dor relacionada por job demands, né? O tipo de trabalho, né? Quando você aplica a pressão no transdutor, quando você levanta o paciente, vai assisti-lo, né? Em alguma atividade, quando você realiza medidas ou quando você vai transportar o equipamento. Você vai ver que à direita, very aggravating. Você vai ver que esse orange aqui, né? O laranjado, é quando você aplica a pressão no transdutor. Nesse paper especificamente, causou maior dor, porque mais à direita é very aggravating. Você vê o pico aqui, ó, segue a linha 60. E compara com a coluna, 60,8. Realmente é a atividade que teve maior dor, diferentemente do verde, né, que verde significa performance measurements, 60% também, 61% aqui, mas do lado esquerdo, 61% not aggravating. Então, você vai ver que bate aqui. Você vai ver que quando você vai transportar um equipamento, mais ou menos, eu falei flat para eles, mas assim, meio que constante. Começa acima de 20, dizendo que é não agravante. Quando você vai transportar um aparelho, acaba sendo muito agravante. A mais à direita aqui, se você seguir ali, em torno de 14,6%. Então, assim, realmente é um gráfico interessante. Quando você vai olhar a pain agora por posição, novamente aqui, positions ou postures, você vai ver que a direita, a sustained shoulder abduction, é o que mais causou abduction, causou mais dor, seguido pelo purple, né, que é o sustained twisting, e esse outro aqui que é o orange, que é o repetitive twist. Então, rodando sustentado ou virando muito, torcendo muito. Esses são os três mais comuns. Contrário do quando você levanta ou senta aqui, que em azul e vermelho. Aí veio o nosso paper, que foi em 2019, que a gente publicou no JACE, e o que é diferente do nosso estudo para os outros, né? Novamente, a gente não está aqui para reinventar a roda, o problema já existe. Basicamente, a gente tem o quê? Nosso estudo tem uma resposta muito alta dos sonógrafos, 86% dos sonógrafos responderam, então, assim, tem menos bias, tem menos influência de todo aquele environment e tudo mais. Segundo, é que a gente comparou o nosso estudo com uma cohorte, com público controle. A gente sabe que todo experimental tem que ter um grupo controle para a gente, novamente, ter menos efeitos colaterais aí do meio ambiente, né, outros fatores associados, né, outras variáveis associadas a tudo isso. E o terceiro, nosso estudo também, a gente ajustou alguns confounders, né, ajustou o que é o Work-Related Muscular Disorder, né, que eu já falei que é dor relacionada, musculoesquelética relacionada a essas desordens, musculoesquelética relacionada ao trabalho. A gente ajustou para alguns confounders, né, e basicamente, como é que foi o nosso enrollment, né? A gente identificou 686 employees, né? Deles sonógrafos, não sonógrafos. 253 não responderam, mas só 19 que não foi capaz aqui, que sonógrafos. Então, a response rate foi novamente alta aqui, deixando 433 na nossa cohort. Desses 433, 17 preencheram parcialmente a pesquisa, deixando na cohort final 416. Desses 416, 111, ou 116 sonographers e 305 controls. Aí você vai ver que das variáveis clínicas, você vai ver que a esquerda são os sonógrafos e a direita os controles, né? E você vai ver que os sonógrafos, apesar de tudo, eles tinham idade eles foram mais jovens, né? 40 versus 44,8 e tiveram o BMI também menor, então eles são menos obesos do que os controles. E não teve diferença basicamente clínica nem de anos na posição, gender, height. Eu trabalho work setting, que é trabalhar no hospital ou fora do hospital, às vezes hospitalar ou pacientes ambulatoriais, né? E também nem do estilo de mão que você vai fazer o exame, também da realizar atividade física, entre outras variáveis. E no nosso estudo, a gente encontrou que a prevalência de sonógrafos, você vai ver que essa caixa vermelha foi 86% comparado, ou seja, que está batendo com a literatura, foi 91, 84 no 8, então entre 80 e 90, comparável com o grupo controle. Então, realmente, sonógrafo, a gente, né, que faz exame, tem dor, e muita dor. E você vai ver o que acontece. Mesmo assim, essa dor persiste, mesmo a gente foi clinicamente significativo, você vai ver que a ocupação de sonógrafo, o odds ratio foi 8,18, com
quite significant, né, bem significativo, mesmo a gente ajustando para vários clinical variables, aqui age, gender, height, várias anos na ocupação, prática de exercício físico, e como a gente até, eu não falei na aula, né, de lá, mas assim, quando a gente até ajusta relacionado mesmo com atividades relacionadas aos sonógrafos mesmo, como escanear de um lado da mão, o número de horas, o cara dá plantão à noite ou não, também foi extremamente significativo. Teve uma tendência também, se você for ver, anos de trabalho aqui, também foi forte, foi significativo, mas claro, o sonógrafo foi independente, foi não independente, mas foi strong, a posição do sonógrafo associado com work-related muscular disorder foi bem impactante. E quando a gente olha as regiões também mais significativas, o ombro e o pescoço foram as regiões mais afetadas. Então, também está batendo com a literatura passada, lá do estudo do Kevin Evans, que foi o shoulder and neck. Hoje em dia, o shoulder, a gente deu o shoulder um pouco menor do que o neck, mas a verdade é que o shoulder vem primeiro, o ombro vem primeiro, seguido para o neck. Isso justamente por causa do grande avanço dos ajustes, principalmente dos monitores, da altura do monitor, melhorou bastante o neck flashing. Eu vou falar para vocês um pouquinho como é que é possível desse neck flashing aí, que melhorou bastante a dor do pescoço, e hoje em dia o shoulder está em primeiro lugar. Shoulder e neck, eu acho que são os dois mais importantes. O impacto dessa dor muscular, musculoesquelético, é muito significativo. Você vai ver que ela interfere nas atividades diárias, olha, comparado com os controles, 32% vezes 10%, e tudo bem forte. Dificuldade também impactou também no trabalho, impactou em várias atividades no trabalho. Dificuldade de fazer a atividade usual, como ele deveria, de sentir dor, 37% vezes 9. Doing your work as you'd like, 27% versus 10%. E também spending your usual amount of time doing work, 25% versus 9%. Até interferir com o sono, quase 3 vezes mais, difficulty sleeping, atividade recreacional, atividades domésticas de casa, olha, 5 vezes 2%. Por causa dessa dor, eles têm mais dor de cabeça e é muito mais comum nos sonógrafos do que nos controles. Eles pensaram até em mudar de trabalho por causa disso, 9% vezes 0,5%, então assim, impacta mesmo, vários tipos. Eles faltaram mais do trabalho por causa da dor, 13% vezes 4%. Eles mudaram de tarefas no trabalho. Às vezes eu via lá muito nos Estados Unidos, muitos sonógrafos tem sonógrafos que fazem parte da pesquisa, não só assistencial, pesquisa, administração, educação, e às vezes alguns que começam a ter muita dor para fazer exame, né, isso na meio, que tem 6 exames de 75 minutos cada, eles mudam às vezes a responsabilidade, o trabalho, né, work-related responsibilities. Então, uns fazem mais administrativo, muda para research, para tentar evitar fazer exame e ter esse problema. E até o work restriction foi 5%, olha que quantidade, 5% versus 0,6%. Alguns sonógrafos, isso aqui, eles foram colocados em disability, parar de trabalhar definitivamente, 3% versus 0,5%. Esse aqui é um questionário que a gente fez que quantifica bem precisamente a dor, e as dores, esse DASH Questionnaire e DASH Work Score foram muito maiores nos sonógrafos comparativamente aqui no grupo controle. Se você for ver os sonógrafos, nós, né, aqui no Brasil, os médicos e quem faz o exame, eles procuram muito mais, aqui em caixa vermelha, os sonógrafos, em azul, os employees, os controls. Você vai ver que eles procuraram muito mais a avaliação médica, tiveram muito mais tratamento cirúrgico, todo bem significativo. Prescrição, receberam muito mais medicações, prescrições para receita médica, para dor. Over the counter, aquela medicação que você pega na farmácia sem receita, muito mais. OTC, né, over the counter medications. Tópica, medicação tópica, physical therapy, terapia física, massagem, tratamento por calor e muito mais. A gente colocou só os principais aqui, chiropractor, que é um tipo de tratamento aí com um profissional toma lá, e até acupuntura. Então, assim, eles receberam muito mais. E essa é a primeira mensagem que eu vou passar para vocês, então, que o work-related muscular disorder, ou pain, é muito mais prevalente e severo comparado com os com grupo controle. Então, ele atinge hoje em dia 80 a 90% da população.
E ele impacta a atividade diária, a sono, atividades recreacionais, atividades relacionadas ao trabalho, até mesmo os planos futuros de nós, né? Que a gente faz esse exame. E o pescoço e o ombro são as regiões mais afetadas com isso. Agora a gente vai definir um pouquinho, fazer uma overview do que é o Work-Related Muscular Disorder. Então, é a dor, condições que são causadas e agravadas pela atividade que você faz durante o seu trabalho. Ela desenvolve gradualmente com um período de tempo. Então, sempre lembrar, repetidamente, fazendo aquela mesma atividade, e se expor a esses fatores que eu discuti um pouquinho, aí você vai ver que ela acaba desenvolvendo. E afeta o músculo, os ligamentos, os tendões e os nervos. E por que elas são tão importantes? Por que eu estou falando disso? E que todo mundo está causando realmente? Por que isso é muito importante? Why it's so important? Na verdade, como eu disse, ela é bem prevalente, então ela afeta 90% dos sonógrafos. Não é só mais isso, porque na verdade ela é dentro das especialidades médicas e da indústria médica, das especialidades médicas dentro da indústria de saúde, ela é a especialidade que mais causa problema, causa dor. Talvez lá no americano tenha um tipo de enfermeira, acho que aqui no Brasil é mais, ele chama CNA, nurse, certificada nurse, alguma coisa. Eu acho que para o Brasil é como se fosse a técnica de enfermagem. Talvez a técnica de enfermagem é um pouco mais alta, mas assim, é uma das especialidades médicas que mais causa problema na área da saúde médica, da indústria médica, much higher than other specialties within the healthcare industry. E esse aqui é um raio-x só ilustrando como a diferença de um paciente que tem dor, de um paciente que não tem dor. Você vê como é que é a característica e envolve tudo isso aí. Provavelmente isso é devido a movimento repetitivo, causa microtrauma no pescoço e acaba ocorrendo essa dor. Acabei esquecendo, isso estava tudo em inglês isso aqui, mas assim, tinha colocado, na verdade, que poor ergonomics, nessa poor ergonomics causa stress disjoints, normalmente induz, na verdade, que isso induz, o que é? A causa stress disjoints e causa levels elevados de degeneração, né? Degenerative joint disorder, degeneração das juntas, e provavelmente por movimentos repetitivos, microtrauma. E se você não tá fazendo o exame, né, escaneando, né, num padrão de ergonômico aí. Vamos discutir tudo isso mais para frente. E que mais? Por que é tão importante? Por que é uma big issue? Porque, historicamente, 57% dos sonógrafos, eles não reportam esse problema. Have failed to report symptoms. A gente não reporta porque por vários fatores. Isso é provavelmente muito fatorial, mas ele tem razões que são legítimas. Uma das razões que a gente não reporta, não fala, não estou sentindo dor aqui no Brasil, porque a gente fica sem trabalhar, né? E também lá fora, porque eles têm medo de perder o emprego. E basicamente isso. Eles não têm medo de perder o emprego, e porque também eu penso que sentir dor é normal, né? Todo mundo sente dor aqui, não sente? A gente acha que é parte do processo normal sentir dor. E não é basicamente isso. E isso não é só dos sonógrafos lá nos Estados Unidos, as pesquisas, 57% não reclamam da dor, não reclamam não reporte, né? Eles também, até os médicos, providers, aqui nesse estudo foi o Ultrasound Fellows, eles não reportam sintomas either. Então, não é incomum. Então, acontece com frequência. E, claro, gente que trabalha mais inexperiente, está começando, eles tiram menos tempo então, do que os mais experientes e realmente tem dor. Aqui, na verdade, eu estou mostrando, continuando porque é tão importante. Isso aqui é para vocês entenderem do tamanho do visto de epidemiology, né? A gente está discutindo o problema from epidemiological standpoint, que eu falei aqui para os americanos lá. Vamos discutir o problema, discuss the problem from epidemiological standpoint. E aqui a gente, na verdade, são dados do American Bureau of Labor Statistics, 2018, e você vai ver que o number of work injuries, o número de lesões de trabalho resultando em dias fora do trabalho, esse gráfico dividido by Medical Treatment Facility Visit, o que é? Esse tratamento médico aqui, se foi hospitalizado, hospitalization em vermelho, se ele foi na sala de emergência em orange, né, em amarelo, meio alaranjado, você vai ver que em azul é que não recebeu nenhum tratamento médico. E você vai ver que, e também, né, esse gráfico por nature of injury, né, aqui no eixo X, você vai ver que strains, sprains e tears, que justamente o work-related muscular disorder, é a região mais comum, é o que mais resultou em dias fora do trabalho. Se você for olhar um pouco mais profundo, eu falei take a closer look, que falei para eles, você vai ver que a distribuição aqui de non-fatal occupational injuries, essas ocupações não fatais, né, que é o work-related muscular injuries, resultando em days away from work, isso
você vai ver que resulta, é grave. Por que é grave? Porque resulta em 31 ou mais dias aqui em Yellow. Você vai ver que em Yellow, em amarelo, 31 more days, resultou, a maioria desses sonógrafos tiveram 31 more days. Então, você vai ver que, como ele disse, né, geralmente, como é que é a frase que eu disse? Isso aí realmente é importante. Então, na verdade, foi uma major lost work time. Então, assim, você vai ver que, então, além de causar isso é mais comum, a maioria deles tem maior dias fora do trabalho. Se a gente olhar esse days away from work, aqui foi geral, né? Ali foi geral, work-related mortality geral, toda na indústria médica, da indústria de saúde. Agora, se você olhar esse sonógrafo especificamente, você vai ver que em 2014, 16 dias away resultou sonógrafos, a média. E em 2016, 19 dias para cada full-time, 10,000 full-time workers, justamente só pela posição de escanear. Quando a gente olha dado mais recentemente, em 2014 não teve nenhuma mudança de lost work time, foi fairly constant, mas você vai ver que em 2018 houve um aumento desses casos. Isso que é preocupante. Então a gente sabe que está aumentando. A gente não sabe se isso é o dado mais recente do Bureau of Labor Statistics. A gente não tem um dado de 2019 ainda. Eu vou acompanhar para ver se está aumentando ou não. Mas basicamente isso tem aumentado. E o mais interessante, o lado de 2018, esse resultando em dias fora do trabalho, é um nível muito maior de lost work time, né, de dias fora do trabalho, do que qualquer outra profissão nessa mesma indústria, similar industries, outra mesma indústria semelhante na área da saúde. Então, assim, o negócio impacta mesmo em Sonófilo. E continuando, por que é tão importante? Porque essa dor interfere com outras atividades, como eu falei, quando eu mostrei no nosso estudo, interfere no nosso estudo, como eu mostrei no nosso estudo, impacta em várias atividades. Essa questão exemplificando que não foi somente no nosso, né? Você viu que um estudo australiano aqui de 2014, que estudou 300 sonógrafos, você vai ver que ele impactou também atividades de trabalho, fora de trabalho, com sleep, né, para você dormir. Mas o interessante aqui é que ele quantificou, né, a dor, né, se foi só slight, né, leve ou severo, em azul, em severo a dor vermelho. Você vai ver que em azul ela impactou a quantidade de trabalho, 58% do que responderam o questionário, 59% responderam que impactou fora do trabalho também, e 56% tiveram dificuldade de dormir. Mas eu coloquei esse estudo porque, para mim, que chama muita atenção é essa parte aqui vermelha. Esse box vermelho aqui, que você vai ver que 23% dos sonographers, eles responderam da severe disruption. Então, eles tiveram uma dor realmente severa. Se você olhar bem próximo nesse estudo, você vê que 23% deles responderam career end injuries. Então, eles pararam de trabalhar, né? Então, assim, o negócio impacta mesmo. E por que é tão importante? Eu falei que tem uma prevalência muito alta, tanto na física, né, o well-being, o bem-estar do sonófilo, mas também tem um custo muito alto. É por isso também. Isso aqui é um custo assim, altíssimo para o americano. Você vai ver que as causas, se você olhar em termos de custos diretos e disabilities, né, você vai ver que overexertion here, overexertion envolvendo a atividade fora do outside source, você vai ver que ela impacta, que você realmente overexertion é essa extensão que é o work-related muscular disorder. Você vai ver que impacta 14 bilhões, 15 bilhões aqui no gráfico. Se a gente somar isso, combinar com repetitive motions, que é a atividade também, repetitive motion do work-related muscular, a mesma coisa do work-related muscular disorders, é 1,2 bilhões. Então, vocês têm ideia do custo disso? Quase 20 bilhões, não é isso? Na verdade, foi até estudado. E essa fonte número 2 aqui, na verdade, ele afeta em torno de 20 bilhões de dólares anuais para o americano, em termos de custos diretos, que eles chamam isso de works compensations, e compensations claims, works compensations. Agora, se a gente considerar custos indiretos, como, por exemplo, trabalho relacionado a se contratar pessoal novo, hiring, que mais? Hiring, treinar esse pessoal, pessoas que ficam fora do trabalho, por exemplo, ficou fora do trabalho, é um custo indireto, né? Você não sabe o que está custando a mão de obra e tudo mais. Isso, o gasto é em torno de 5 vezes mais alto que isso. É por isso que é tão importante.
Então, essa é a segunda mensagem que eu passo para vocês, que essa doença muscular, né, essa muscular disorder, musculoesquelético, né, desenvolve gradualmente no período de tempo, ela afeta as atividades, elas causam, muito comum, restricted and lost work time, e ele costa, né, they cost employers up to 20 billion yearly in direct costs. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, como a gente fez naquele começo. Só um minutinho, gente, acho que minha filha entrou aqui. Basear no modo de repetição, no modo de repetição, based on the model of repetitive motion, tissue injuries inversely relate to. O que vocês acham? Eu vou discutir um pouco de fisiopatologia e perguntar para vocês. Number of repetitions, force of each repetition, tension of each repetition, amplitude or pressure. So, esse, na verdade, é um modo de repetição aqui. O que você acha essa lesão do tecido que você faz nesses movimentos repetitivos? Ela é inversamente relacionada a qual desses 5 itens? Essa é fácil, na verdade. A fisiopatologia desse estudo, ela é basicamente, esse modo é muito comum, já tem descrito na literatura há muito tempo, aqui, desde 95, aqui no estudo, que esse modo é muito comum para o trabalhador, esse repetitive motion injuries, que a lesão do tecido que a gente está fazendo é proporcionalmente, diretamente proporcional ao number of repetition, número, então number and frequency, né? Ao force or tension. Number and force or tension. E inversamente relacionada à amplitude ou relaxation. Então, a resposta era amplitude. Então, assim, inversamente relacionada à amplitude. A fisiopatologia, ela tem duas causas principais, dois processos principais que causam esse problema. É o overuse, ou strain of the muscles, ou obstruction of venous return. Se você vai ver, faz sentido. O overuse causa esses micro tears na inserção do tendão, resulta em isquemia e tissue breakdown. Se você for ver esse obstruction of venous return, o enlargement may cause enlargement of tendon shifts, resulting in scarring and compression of the nerves. Os prolonged nerve compressions causa a perda da função. Esses dois processos são a fisiopatologia que causam disso. É basicamente isso. Tem uma carga que causa no tecido, excede a capacidade do tecido, a atividade muscular aumenta em proporção. E se isso, a atividade muscular, esse que é o problema aqui, se a atividade muscular aumenta em proporção muito maior, dá um strain, uma sobrecarga muito grande no tendão. E isso causa inflamação muscles, tendons and ligaments, que envolve todo o nervo. E aquela fisiopatologia, que faz a compressão do nervo e tudo mais, causa a perda da força, numbness and tingling. Quando que esses sintomas começam? Começam muito cedo na carreira. Se você prestar atenção no gráfico aqui, a partir de logo no comecinho de 6 meses, já 15% dos sonófilos já começam a ter dor. E se não tiver medidas bem de prevenção, a gente abordar bem exaustivo nisso aí, isso pode aumentar proporcionalmente ao longo dos anos. Por isso que eu acho importante estagiar a doença, e a gente tem vários estágios, 3 estágios basicamente. Early stage, que é essa dor muscular, né, que afeta provavelmente no estágio inicial, durante o seu work shift, mas desaparece à noite e durante que você está fora do trabalho. O intermediate stage, que na verdade é a dor que ocorre muito no começo do trabalho e persiste à noite. Diferentemente do estágio mais tardio, que é a dor que persiste em repouso, e é em repouso, já começa em repouso. E tem fadiga, né, weakness, inabilidade de dormir e realizar atividades leves. Isso nos leva, né, à terceira mensagem que eu quero passar para vocês, que essa injúria do tecido é diretamente proporcional, correlaciona com o número de repetições e a força ou a tensão que se aplica naquele músculo. E inversamente relacionada à amplitude e relaxamento. E esse overuse or strain and venous return obstruction are the two main processes that cause injury. E a identificação de sintomas nos estágios iniciais é fundamental para a gente prevenir lesões a long term. Quais são os fatores de riscos? Né? São basicamente divididos em 3 fatores de riscos: biomechanics and environmental, esses fatores administrativos e atividades de trabalho. O biomecânico é basicamente o que é? Inclui as atividades, na verdade, que você faz na estação de trabalho, no equipamento, o ultrassom e a sala de exame. Só para um pouquinho aqui, só um minutinho.
E aí, basicamente, são esses três trabalhos, esses três, Work Administrative and Work Practice. Biomecânica eu falei na estação de trabalho, então, assim, pensar no aparelho, tudo que se fala no aparelho, tamanho dessa altura da mesa, o aparelho de ultrassom, o monitor, é tudo relacionado a isso. O Administrative Factors, esse é relacionado à programação, então, assim, do número de exames que você faz, ao número de sonógrafos, a rotação dos sonógrafos, você trabalha mais de exame bedside, ou o exame que você faz só ambulatorial, essas programações, scheduling, tudo meio que seu scheduling e synopsis rotation schedule. Por exemplo, se você trabalha, lá eu dei um exemplo na aula, se você trabalha além das suas horas, você tem lá, trabalha 8 horas por dia, além dessas horas, normalmente que você faz, é óbvio que você está exercendo muito, o músculo precisa de tempo para recuperar. Você vai ter dor, isso é fato. E o último fator de risco é esse worker practice. Essas são as posturas que os sonógrafos usam para fazer o exame que a gente usa ou para você trabalhar no computador. Esses são os mais importantes. Então, esses que eu vou falar aqui um pouquinho mais profundo. São worker practice. São geralmente, desses worker practice, são vários grupos. Awkward or sustained postures são os mais comuns. Então, aqui eu até brinquei aqui na aula, sonographers are always looking for the best scan possible. A gente sempre procura para aquela imagem melhor, né? Então, no leito, faz a melhor imagem aqui, né? O sonógrafo inverte para pegar a imagem, torta todo. Esse é o problema nosso, essa posição que causa tudo isso. E esse awkward or sustained posture, você vê aqui na figura, ocorre quando a body parts, né, nosso corpo está posicionado muito longe da nossa posição neutra. Ele está muito longe da posição neutra, ou ele está nessa posição, fica muito tempo nessa posição sustentada. Então, tem vários exemplos. Eu vou te mostrar. Quando a gente faz a flexão, a extensão do pulso, ou a gente tem um excesso de abduction do ombro, quando a gente tenta alcançar o paciente forward reaching, forward flexion of the shoulders, o bending and twisting the waist, é entortar, virar as costas, a cintura, e a mesma coisa com o pescoço. A outra fator de risco dentro desse worker practice, a repetition, são a mesma coisa. Se você está realizando atividade, a mesma atividade, repetitivamente, continuamente, frequentemente com um período de tempo sem o tempo de recuperação, é um fator de risco. Quanto maior essa severidade aumenta, essa repetição aumenta. A força também que se aplica no transutor também causa um fator de risco muito importante. Então, tomar cuidado. Então, aquela exertion, que é o physical effort applied by body parts to perform a task. Então, se você tem uma força muito grande, of high force or long durations, aumenta o risco. E exemplos é o quê? Se está pushing, pulling too much, puxando, empurrando, lifting, levantando, gripping, o pinch. Esses são todos os fatores de risco muito comuns que causam isso aí. Na sonografia, quando a gente faz o ultrassom, né, o eco, é quando a gente essa pressão que se aplica no transdutor para se obter a imagem, ou essa força de grip, né, usada para segurar o transdutor. Então, são todos fatores de risco. O contato que você tem na maca, também contato na maca, não. O contato que tem entre o corpo, a body part e o external object. Em exemplos, quando você descansa o quadril, o forearm, o forearm aqui, essa região aqui, me deu um branco aqui do cotovelo, o antebraço, né, against the table, também causa. Então, assim, são todos esses fatores de risco. Tem outros fatores de risco interessantes também que é relacionado a essa lesão repetitiva. Quais são? Quando você escaneia one-sided static work. Por exemplo, se você só faz do lado direito, é óbvio que você vai ter dor do lado direito. Sim, então, por isso que é importante alternar. Sempre alterna de um lado para o outro. Se você está fazendo scanning, o busy patients também é um fator muito importante. O busy patients, você precisa alcançar o outro lado para pegar ter a imagem. É muito comum você abraçar o paciente ou reaching over, eles falam, né? Reach across the patient. Então, você vai ter que ter um trabalho. Às vezes, também, você tem, eles falam, né? Extended reach, então a extensão é máxima quando você faz o busy patient, no seu busy patients. E, às vezes, a abdução do arm, né? É também muito grande. E, além disso, a gente tem tendência, quando você faz o paciente obeso, é você aplicar a pressão muito forte também. Força, como eu falei, a força é um fator de risco importante, também causa isso, dá problema também. Night shifts é importante, quem trabalha muito à noite, plantão noturno aí, o pessoal do BIP noturno causa muita dor. Isso é comprovado cientificamente. Então, night shifts causa dor. É uma coisa, na verdade, muito nova, night shifts. Mas tem comprovado que quem trabalha noturno tem mais CVAs, né, que é a Cerebral Vascular
o AVC, né, infarto, mais cerebrovascular, que é mais qualquer doença cardíaca. Então, puramente só se trabalhar à noite já associado a mais esses riscos. Quando você realiza mais que 100 exames por mês, que no Brasil a gente faz muito mais, né? Ou trabalho de 13 ou mais horas por dia, está comprovado. Mas você viu que o trabalho que a gente fez na MEI, eu não coloquei lá, é só 6 exames por dia e 75 minutos cada. Na verdade, a gente pode discutir isso depois, não é o número absoluto, né? É a posição ergonômica. Então, assim, você sempre evitar a repetição muito constante, a força, tem que descansar entre os trabalhos. A gente vai discutir isso. E outra coisa é que você trabalha menos de 10 horas between shifts, né? Então, faz o trabalho hoje até 10 horas da noite, amanhã cedinho começa, vai ter dor. Você não tem que ter um músculo, você tem que ter tempo para descansar. Você tem, if you have, né, long scanning time, se você prolonga, faz muito exame, muito demorado. O eco do porto do beira-leito é muito comum. Primeiro que a gente não tem tempo para adequar, para fazer a imagem direito. A gente sabe, né? Não a imagem direito, desculpa, né? De fazer uma posição ergonômica, quando a gente faz no beira do leito. E às vezes é importante você ter seu tempo, fazer o exame ergonomicamente correto. E o bedside é um fator de risco muito grande. A tendência hoje em dia é de fazer mais bedside para todo mundo. E quem tem doença de base, degenerative joint disorders, também é um risk factor. Aqui, uma outra questão, que você tem uns 39 anos, meio right-handed cardiac sonographer, o cara que faz do lado direito, sem comorbidades, começou a apresentar dor no ombro e nas costas, que persistiu tonight. Quais são os maiores fatores de risco posicionais aqui nessa figura? Shoulder abductional, wrist flexion or elbow extension, o shoulder, né, o ombro, né, abductional pinch grip na palma da mão aqui, e o wrist flexion, a extensão do pescoço, a extensão do cotovelo e trunk twisting, que é dobrar as costas, né, bending, né, twisting, neck flexion ou wrist flexion ou elbow extension, ou shoulder abduction, trunk twisting e neck flexion. Você vai ver que, né, que isso aqui é basicamente, essa questão não estava, na aula eu não coloquei essa questão, mas só para vocês entenderem que aqui, o cara já está com as costas tortas, então neck, back twisting é um fator de risco. Aqui, o outro, shoulder abduction, é muito comum. E esse neck flexion, eu vou discutir o neck flexion com vocês. Então, esses são os 3 principais aí, ó. Isso aqui é tudo isso. Mas tem mais, tá vendo a altura do monitor? Aqui, como é que tá a esquerda? Tudo isso vai causar problema, entendeu? A altura da mesa. Então, realmente é isso. Se for ver a altura da mesa, é muito importante. Então, se ela está muito baixa, ou muito alto, muito baixo, você está vendo que o ombro já está afetando de todo jeito. Ó. Vai dar, tipo, você acha que vai dar? Lógico que vai dar problema. E as costas, a mesma coisa, vai afetar o back pain. Então, é importante, lá eu falei para eles, take your time, set up the room. Então, ajuste a sala com cuidado, tome seu tempo para ajustar as cadeiras, a mesa, ajustar a altura do transdutor, do monitor, com calma. Aqui, shoulder injury, que eu falei que é uma das lesões mais comuns que acontecem, é importante, muito importante, que o arm abduction, o ângulo do seu ombro, coloca maior que 30, que coloca seu ombro em risco, principalmente se você está escaneando por um longo período de tempo. E aqui nessa figura, você vai ver que o ângulo maior que 30 graus, está claro, você vê um ângulo, então isso vai colocar seu shoulder em risco. O que você pode fazer? Moving closer, mova-se perto do paciente para ver se melhora. E você vê que melhorou, reduziu bastante aqui o ângulo de abdução. Aqui também você vai ver que performing exams. Além de shoulder abduction, você vai ver que no shoulder que causa shoulder injury, você vai ver quando você vai realizar exames com esse arm aqui, behind, atrás do shoulder, do ombro, e não apoiado. Também vai causar dor, vai colocar seu ombro em risco. E o back injury também é muito comum a causar, né, lesão, né? E você vai ver que esse back twisting, o back spinal rotation ou back twisting causa problema. Então, sempre, novamente, se você ficar mais perto do paciente, vai melhorar tudo isso. Tente sempre evitar ao máximo e, novamente, se posicionar durante o exame. Aqui um exemplo de trunk flexion, que vai causar lobo, vai causar problema no mais futuro. Neck flexion e trunk flexion. Aqui o wrist flexion, você vai ver que é muito importante quando você vai rodar o transdutor,
é importante que você vá mudando lá de uma posição do eixo transverso para o eixo longo, muda bastante o transdutor, movendo na mão, rodando na sua mão, não esse wrist, não girando aqui no pulso, porque vai te dar problema mais para frente. Aqui um exemplo de wrist flexion, mas também de pinch grip, sabe? Essa manobra do pinch grip. E lembra quando você faz esse pinch grip, você usa as menores porções dos músculos do corpo e vai causar injury, né? Vai causar lesão. Principalmente que ele exige muito mais força dos seus músculos e dos tendões do que a pegada desse palmar grip. Então, na verdade, o óptimo, a pegada mais ideal é esse palmar grip. Você utiliza toda a palma da mão, os 4 dedos e a palma. E por quê? Na verdade, você distribui o peso do transdutor ao longo da sua pegada. Eu gosto muito dessa figura. Essa figura também é muito legal, porque ela meio que ela resume tudo o que acontece dessas posições que eu falei para vocês. Você vai ver que o forearm, aqui o antebraço, está apoiado, né, na posição horizontal, né, ao chão, é ideal. Isso reduz o que? A bola coloca seu ombro na posição neutra e reduz o ângulo de menor que 30 graus. Você vai ver que não tem spine rotation, back twisting aqui nessa figura. Você vai ver que a altura do monitor ela está ótima aqui para frente para ele. Então, there is no ultrasound monitor at right height. E outra coisa importante que eu não falei para vocês é que, justamente por causa de tudo isso, não tem neck extension, não tem neck extension. E, idealmente, o pescoço ele tem que fazer uma flexão ligeiramente entre 10 e 15 graus. Slightly, should be flexed slightly to 10 and 15 degrees. E agora isso me leva à quarta take-home message para vocês, a mensagem que eu quero que vocês levam para casa, que é que dessa dor muscular musculoesquelética disorders inclui fatores biomecânicos do ambiente, fatores administrativos e horas de trabalho, número de exames por dia, mas principalmente work practice, né, atividade postural e tudo mais. E sendo que as awkward or sustained postures are generally the most common cause. E aqui eu botei os vários tipos que podem causar, né? Então, vários, né? Shoulder abduction, neck, back twisting, elbow extension, wrist flexion or extension, pinch grip, são as posturas que têm maior risco. Lembrar, né, que o shoulder, a abdução tem que ser menor que 30 graus, é uma das questões que eu fiz inicial para vocês, então se é menor que 30 graus é o número mágico aí, para não te causar lesão. E o pescoço tem que ser fletido levemente, 10, 15 graus. Na verdade, a literatura fala em 15. Eu conversei com aquela John Baker, que eu conversei com vocês antes da aula, ela falou, olha, eu aconselho 10 a 15, 10, eu botei um número mágico de 10 a 15. Agora a gente vai falar um pouquinho do futuro, né, da aula, né, que eu falei que a aula também tem que a gente addressing the problem, a path forward. Como é que a gente faz para tentar resolver tudo isso? Uma das questões fundamentais é isso que eu estou fazendo com vocês, é a educação. Educação tanto dos sonógrafos que nós, médicos, de todos os grupos, fellows, e não somente também da educação, ela tem que ficar não somente dentro do nosso grupo, mas também de grupos fora, né? Como aqui estão fazendo nos Estados Unidos já faz muito tempo. Outras sociedades médicas, grupos de fiscalização, né? Eles falam regulatory agencies, né? As agências regulatórias. É muito importante para tentar amenizar mais o problema. Então, a conscientização de todos. Esse oversight, né? Que é uma supervisão, uma fiscalização, supervisão de todos, né? Então, tanto do lado de vista pessoal, como também de supervisão, né? Então, tanto o empregador como o empregado tem que estar ciente dessas lesões. Então, assim, tanto o diretor, o médico que está aí, como nós também que somos sonógrafos, ou aqui no Brasil, né? Sonógrafos, né? A gente é um sonógrafo, também tem que estar ciente. E essa transparência em um report, né? Que eu falei que é uma big issue, talvez quem assistiu o comecinho, eu falei que essa transparência, a gente não relata muito o problema, então tem que ter uma transparência. A gente tem que sentir, o sonógrafo, nós, né, tem que sentir confortável em relatar esse problema pro empregador, e o empregador, né, ele tem que ser também, should be forward, ele tem que estar bem animado, não should forward to recognize, não acho que a tradução, ele tem que reconhecer, né, esse problema quando eles ocorrem, então ele tem que receber bem essa mensagem também, de aceitar e mover para frente tudo isso aí, né, esse problema, tentar juntos venceremos.
E é claro, o mais importante, talvez uma mudança de uma cultura. Isso vai muito além de um lado pessoal, do empregador, do empregado, mas também uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura, todo mundo tem um papel. Esse papel tanto do sonógrafo, do employee, do empregador e também da indústria, né? De fazer tudo isso. Isso vai muito além de mudar esses equipamentos, como eu disse, de ajustar a cadeira, a altura do ultrassom, é muito além, né? Essa cultura changing a culture of safety. E por isso que em 2003 foi feito aquele guideline para tentar corrigir tudo isso e prevenir. Essa é que eu comentei com vocês inicialmente, the Industry Standards for the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders in Sonography, e de 2017 ele foi atualizado. Esse é um trabalho, na verdade, muito legal que eles fazem, vocês podem até chegar a ler, copiar aí e ler esse trabalho, esse guideline, um guideline que ele na verdade, ele faz um papel, ele faz uma visão compreensiva do papel de todo mundo, né? Desses três grupos que eu te falei, os employers, educators, sonographers, manufacturers, de todos os três ali, para reduzir esse risco de lesão por esforço repetitivo. Basicamente, o que é? Um resumo básico aqui. O sonógrafo, qual que é o papel nosso que faz o exame, que realiza o exame? Evitar aquelas posições que eu disse no começo, as posições os streams, né? Então, aquelas posições esquisitas que eu expliquei, sempre é evitar aquilo ali. Você tem que estar familiarizado com sua estação de trabalho, então fique familiarizado com tudo, sua cadeira se ajustar, a mesa, tudo isso. Novamente, take time, né? Para você ajustar a cadeira, a sua sala, o seu paciente. É bom, às vezes, você trabalhar com outro colega, para você trabalhar com outro colega, porque você observa o seu outro colega a realizar o exame e acaba que isso um ajuda um ao outro. Você vê a posição que está fazendo errado, e isso é muito bom para progredir e evitar futuros danos aí. Lá a gente tem escola de sonografia, como a gente tem escola aqui de eco, né? Então, desde cedo você ensinar o sonógrafo, a nós mesmos, os ecocardiografistas, essa lesão por esforço, por atividade repetitiva na carreira muito cedo, antes que ele comece a ter um hábito ruim, né? Bad habits. E fazer risk assessment regulares, né? Você mesmo investigar, fazer exames para evitar isso. E sempre limitar o número de exames, o número de scans, é importante. Continuando aqui, eu coloquei be mindful of your body. So, encourage early report of symptoms. Então, assim, reporte que se você está tendo um problema, converse logo cedo com o seu administrador, com o seu chefe, para tentar resolver isso junto. Get fit, stay fit, porque o exercício é muito importante. Então, é importante que você aqueça antes do seu exame. É importante que você faça stretching exercise entre os pacientes, fazer relaxamento ali entre os pacientes. E é bom você ter um tempo de descanso também entre cada paciente e outro. Frequent rest cycles, então descansar, né, que eu falei para vocês, fazer um dia atrás do outro realmente vai te dar problema. Tem que ter umas horas aí, menos de 10 horas já é prejudicial. E sempre é bom ter no seu EcoLab, onde que a gente está trabalhando, uma pessoa responsável por isso, uma pessoa que vai ouvir, que vai te ouvir, que vai ajustar esses equipamentos, que vai ter uma named person responsible for ergonomics. Então, isso é importante. Qual que é o papel do empregador? Ele tem que estar ciente das schedules, né, de todo mundo, dos horários, né, das programações, do número de exames de todo mundo, o que todo mundo está fazendo, permitir que todo mundo tenha um tempo para breaks, né? Um tempo para você parar um pouquinho, descansar o músculo. Variar, também a mesma coisa com o empregado, mas o empregador também tem que ter sempre, ele tem que variar o tipo de exame sempre que possível. Então, assim, um faz o exame de hospitalar, né? Outros fazem ambulatorial, vice-versa, né? Outside patients e in-hospital patients estão lá no quarto andar, alternar lá com o I3, sempre possível. E esse que eu queria falar, né? A mesma coisa do empregado, também o empregador está ciente do número de exames das pessoas, para todo mundo conversar mutuamente. Limitar o número de exames para pacientes críticos e fornecer adequado spacing, scanning, espaço adequado para a posição e tudo mais. E você sabe que, igual eu falei no começo, não é diferente que
o americano tem todas essas agências regulatórias, tudo isso, né? Toda uma estrutura, é diferente, né? Que a gente e maintain reasonable expectations regarding the limitations of body habits on the ability to obtain diagnostic image data. Na verdade, está dizendo que o empregador, se a imagem é ruim, o cara é obeso, alguma coisa assim, ele está ciente, né? Não exigir muito do empregado, de nós, vai lá, faz aquele exame e obtém a imagem daquele paciente que eu preciso. Não, o cara é obeso, não dá. O cara está fazendo, sei lá, uma diálise, um prisma ali, eu não consegui, então não dá. Então não deu, não deu. Aí fornecer equipamento adequado, tudo mais, para evitar, otimizar scan posture. Outros papéis aqui, tudo mais americano, tudo isso aqui que eles exigem, tudo isso, essas policies, guidelines em substituição, essas ações tem que ter um management para improvisar, melhorar nessa segurança, working involved in the writing of safety-related policies, management attitudes, só as coisas de práticas, de guidelines, de atitudes e equipamento PPI, né, equipamento protetivo, como a gente está no Covid, tudo mais. E o último papel dos manufacturers, que basicamente é esse primeiro aqui, must be a primary consideration in the design. O que é? Design of equipamentos e aparatos, né, no sonógrafo. Então, é esse que eu falei, na cadeira de ultrassom, o monitor ajustável, o keyboard móvel, todas essas características para evitar o máximo de lesão. Esse cutting edge design, screen rotation, movement, lighter weight, transducer. A gente tem até o POX, né, o ultrassom que é pequenininho e tudo mais. O wireless que a gente tem aqui, e o PPIs, fornecer o PPIs. Lembrar que a pesquisa é fundamental. Eu mostrei para vocês, se vocês não perceberam, foram estudos mais observacionais, né? Esses symptom surveys, na verdade, são o que é essas pesquisas que a gente faz um questionário, o sonógrafo responde. Hoje que a gente falta, já tem alguns estudos disso, que é o futuro aí, esse large prospective followed 3-arm randomized trials, que é estudos randomized, né? Que a gente comparar e determinar o potencial de atividades de prevenção, né? Se a gente faz 6 exames versus 30, vai ter um benefício, um arm, outro braço, e essa atividade de abatement, abater mesmo, os métodos de abatement, né? Estudos também que é com alvo, né, para modificar esses patologias, todos que eu comentei, um de um lado, um de outro, a gente vê se modifica, se melhora, ou esse paciente, esse sonógrafo não vai ter night shift, esse vai ter, todos esses fatores de risco que são lesivos, número de exposições lesivos, né, como número de escaneamentos, se você escanear do lado direito, do lado esquerdo, número de exames por dia, todos esses valores de threshold limit para esses fatores de risco conhecidos. E lembrar que as soluções vão além do beyond equipment design, né, do desenho do equipamento. Né. Take home message, essa última take home message que eu quero que vocês levam para casa, que é o aumento da consciência, educação e a transparência desse problema, essa culture of safety, né, sonógrafos, employers e manufacturers, e o research. E aqui, na verdade, acho que talvez o pessoal que não entrou agora, é nessa parte da aula que entra John Baker, que ela dá a aula dela falando de como é que tudo começou, alguns riscos, eu vou pular rapidinho aqui, ela explicou tudo. Então, em conclusão, que a prevalência de work-related musculoskeletal pain ranges from 80 to 90%, impacts daily or sleep and recreation work-related activities, as well as future employment plans. Understand the risk factors, conhecer os fatores de risco é muito importante. O aumento da consciência, educação e transparência, culture of safety, que eu disse, todo mundo tem um papel fundamental aqui. Temos que incentivar mais a pesquisa e é isso, advocate for our colleagues, patients and friends, ou seja, vamos engajar todo mundo aí, nossos colegas, amigos, para resolver o problema. Eu vou terminar com essa frase, né, portable bedside, visual, o cetoscópio do futuro. Eu vou só riscar esse portable, né, ultrassom, o eco, né, o cetoscópio do futuro. Muito obrigado, e é isso.